Olá, bom dia, seja muito bem-vindo ao Projeto 557. Aqui nós falamos sobre empreendedorismo rural e sobre os 7 passos para levar você a ser um empreendedor rural de sucesso. Primeiro eu quero te fazer um convite, na próxima semana nós vamos estar aí com a Jornada do Empreendedor Rural, que vai acontecer do dia 6 a 8 de julho no nosso canal no YouTube, às 19h29, você é nosso convidado. Hoje nós vamos falar um pouco aqui sobre agregação de valor. A gente vai trabalhar um pouco sobre como que você pode agregar valor à sua produção, como você pode ter uma produção própria, o que é que no agroindústria é importante para que você tenha informações e você possa estar fazendo aí uma boa gestão da sua agroindústria, tá bom? Se esse tema lhe interessa, fica com a gente até o final, vamos ter informações aí preciosas para você. A agregação de valor hoje é uma tendência, é uma necessidade, uma vez que a gente está cada vez num mundo mais competitivo. E nós precisamos ter um processo em que a gente possa ter a parte da produção da matéria-prima. Eu preciso produzir toda a matéria-prima? Não necessariamente, mas eu preciso ter uma boa parte da matéria-prima sobre o meu domínio, sobre o meu controle, principalmente para poder controlar a variação de preço. No momento em que o valor está muito alto naquela matéria-prima, eu tenho a minha matéria-prima para estar utilizando. Quando você está no agroindústria, que você está ligado a uma produção que você pode controlar um pouco mais esse estoque, melhor ainda. Quando a sua agroindústria é uma indústria de produto perecível, você tem uma parte da sua produção para que você mantenha a sua fábrica com volume de trabalho, volume de produção ali. Se você não consegue estar tendo preço para que você aumente aí a produção, você mantém ela com o mínimo da sua capacidade de produção com a sua própria matéria-prima. Isso faz com que você tenha aí uma certa, um equilíbrio nas suas contas, você tenha um certo tranquilidade para você estar trabalhando e mantendo a sua agroindústria em funcionamento. Então, existem processos na agroindústria que a gente precisa dividir aí, pelo menos em 4 partes. Como assim, Gi? A primeira parte, que é a parte mais importante, muitas vezes é deixada para o final. A maioria dos agricultores olham para essa parte como uma parte que deve estar sendo feita ao final, enquanto ela deveria estar sendo feita no início. Qual é a parte que deve ser, por onde eu devo começar? Eu devo começar pelo mercado. Que tipo de produto esse mercado quer? O que é que o meu cliente quer? O que é que o meu cliente deseja que eu consiga produzir? Que eu consiga fazer um produto de qualidade para colocar ali no mercado? Então, esse é um primeiro ponto. E muitas vezes a gente olha, primeiro diz, não, vou pensar na propriedade, eu vou pensar em que produto eu vou ter, qual a variedade eu vou plantar, vou começar a produzir para depois pensar no mercado. E esse é um dos graves erros que acontecem nos negócios rurais. Primeiro eu preciso saber qual é o mercado. E muitas vezes eu vou precisar fazer ajustes e não necessariamente eu vou precisar comprar uma terra. E aí alguns agricultores me perguntam, né, alguns interessados nessa parte do empreendedorismo rural, perguntam para mim, mas não ter uma terra, eu posso ter um negócio? Pode. Tem muita gente que tem negócio sem ter diretamente a terra. Eu vou dar um exemplo para vocês aqui, que não tem nada a ver com agricultura, mas que para vocês possam entender. Hoje a maior empresa a nível mundial que trabalha com logística é a Uber. E a Uber não tem um carro. O carro é de quem? É de quem está ali trabalhando com ele. As pessoas colocam o seu próprio carro para fazer esse tipo de trabalho. Por que eu não posso fazer a mesma coisa olhando para o rural? Por que eu não posso trabalhar em um processo em que eu consiga estar utilizando pessoas que já têm propriedades e que estão muitas vezes procurando uma boa oportunidade para que ela possa se agregar àquele projeto, trabalhar aquele projeto, arrendar a sua área. Tem pessoas que têm 20 hectares, mas só conseguem ter recurso para estar investindo em 2, em 5, em 10 e o restante da área fica parada. Então, essa outra área que teoricamente não está sendo trabalhada porque não tem recurso para trabalhar, pode estar sendo utilizado para uma outra atividade, para uma integração com uma atividade produtiva. Então, o fato de você buscar fazer o mercado, que é a parte mais difícil, você vai poder agregar vários outros produtores, vários outros agricultores ao seu projeto, porque a maior dificuldade é o mercado. Então, quando a gente olha e aprende que esse é por onde eu devo começar, é sim fazer um estudo de mercado. Poucas pessoas fazem estudo de mercado, poucas pessoas procuram entender o que é que o cliente quer do ponto de vista daquele tipo de produto. E isso faz com que, muitas vezes, eu produza e depois eu não saiba para quem vender. Muitas vezes eu tenho que baixar muito o preço para poder colocar aquele produto no mercado. Ou eu entro no mercado que está muito saturado. Então, esses processos precisam estar sendo analisados para que o seu negócio possa ter sucesso. Então, vamos lá. Primeiro eu devo começar pelo mercado.
fazer um estudo de mercado, entender o que é que o mercado está procurando. Às vezes você pode estar produzindo uma variedade e o mercado quer outra. Às vezes você pode estar produzindo um determinado tipo de pimenta e o mercado quer outro tipo de pimenta. Ou às vezes você quer estar entregando in natura, o mercado quer aquele molho. A sua propriedade está numa distância que entregar in natura não favorece, você precisa estar fazendo um processamento mínimo, estar fazendo essa agregação de valor, montando uma pequena agroindústria, montando uma indústria que pode ser até de produto artesanal. Hoje tem uma legislação específica para produtos artesanais. Então tudo isso favorece que você possa agregar valor e possa estar fazendo aí esse trabalho com um dos negócios que você pode ter na propriedade ou ser o seu principal negócio. Tem pessoas que são mais urbanas e que vão ter maior facilidade no processo de gestão, no processo de anotação de todos os dados, né? Ter esses dados para poder tomar a decisão do futuro, e isso vai favorecer com que as pessoas possam os urbanos possam voltar para projetos mais de agroindústrias, mais de beneficiamento e integrar esses agricultores que têm dificuldade exatamente nesse ponto da comercialização. Então, se eu faço o trabalho começando pela comercialização, eu monto um plano de negócios, eu sei qual é o meu ponto de equilíbrio. Mas o que é ponto de equilíbrio, Gil? É o que eu preciso produzir para pagar as contas, é para poder conseguir estar com tudo ali em dia, para não ficar devendo. E isso fazer com que você saiba qual é a sua meta mensal, qual a sua meta semanal, qual a sua meta diária, para que você consiga estar mantendo esse ponto de equilíbrio, tanto do ponto de vista de produção, quanto do ponto de vista de comercialização. E isso é muito importante para que o negócio possa ter sucesso. Quando a gente está falando de agregação de valor também, existe aí vamos dizer assim, um mar de oportunidades. Existem muitas condições e muitos processos que você pode estar fazendo para que você possa estar conseguindo desenvolver uma receita diferente. Então, quando você vai, por exemplo, estar produzindo farinha de mandioca. Farinha de mandioca tem horas que, na mesma região, o mercado satura. E aí, o que é que muitos produtores fazem? Param de produzir para poder dar uma equilibrada no mercado. Enquanto eles não conseguem olhar para a farofa. A farofa de mandioca é feita com 90% de farinha. E o quilo da farinha que sai a R$5, você tem quilo de farofa saindo a 50 a R$100. E você pode estar fazendo ele, não que você precise acessar logo mercados grandes que tenham valores tão maiores, mas se você conseguir vender por 15, por 20 o quilo da farofa, a agregação de valor já foi muito grande. E o que é que você precisa do ponto de vista de equipamento? Nada. Você precisa da receita. Você precisa desenvolver uma receita saborosa, uma receita própria, que tenha aquela valorização daquilo que você faz, que tenha muitas vezes os sabores da família, o que a família está fazendo, gosta de fazer. Tem um exemplo que eu gosto muito de trazer, que é de uma família no Espírito Santo. Eles desenvolveram uma receita de biscoito com canela, com café. É uma receita tão própria que só eles conseguem fazer aquele produto e eles não conseguem atender a demanda de cliente. O cliente bate na porta deles, eu quero, e eles não podem atender. Por quê? O volume hoje que eles já têm de mercado, a produção deles não dá conta. A família toda está envolvida, foi envolvido o genro, nora, e foi agregando a família em volta dessa produção desse biscoito. E hoje eles não conseguem atender o mercado exatamente por quê? Porque é um produto de qualidade, é uma receita própria e as pessoas querem um produto de qualidade. Quanto mais qualidade você tem no produto, mais você vai conseguir aí ter oportunidades. Então, quando você vai para um processo de agregação de valor, é muito importante que você tenha essa visão. O mercado quer esse produto? Vou fazer polpa. Eu vou fazer uma polpa de 1 quilo, de 500 gramas, de 100 gramas. O que é que o mercado quer? Para quem eu vou estar vendendo? Eu vou estar vendendo para cozinhas industriais? Eu vou estar vendendo para o consumidor final? Como é que eu vou fazer esse produto? Eu vou fazer a massa daquela fruta ou eu vou fazer uma polpa? A massa eu faço extração daquele fruto de forma integral. A polpa eu já tenho um pouco mais de água. E aí tem pessoas que querem de fato a massa, não querem a polpa. E todos esses processos vai depender do mercado que você vai atender. Não é você primeiro ter o produto e depois procurar o mercado. É essa engenharia que é o normal que os agricultores fazem, é a engenharia que a gente não deve fazer. Porque é uma engenharia que pode você desenvolver todo um processo, investir nesse processo e não conseguir colocar o seu produto no mercado, não conseguir ter o preço que você precisa para que você encontre seu ponto de equilíbrio. E muitas vezes o mercado ditando os valores faz com que você tenha que fazer uma engenharia reversa e buscar ter o menor custo de produção para que você consiga
está se mantendo no mercado. Tem um ponto aí quando a gente fala da questão do cacau, por exemplo. Cacau é uma commodity. Quem coloca preço aí, às vezes, muitas vezes, aí é a Bolsa de Nova York. Se a gente fica acompanhando a cotação do dólar, acompanhando como é que está o valor do cacau na Bolsa. E isso faz com que você seja refém desse valor. Quando você começa a trabalhar a qualidade, você começa a ter oportunidade de comercialização para chocolatarias, pequenos chocolate makers, eles vão estar buscando um cacau de melhor qualidade para ele fazer o próprio chocolate. Ele não está buscando quantidade, ele procura qualidade. E isso faz com que ele pague também um valor agregado. Tem hoje chocolaterias que estão pagando 70%, 80% a mais do que o valor da bolsa, o valor de mercado. Por quê? Porque quer qualidade, busca que esse produtor entregue para ele uma fermentação adequada, uma qualidade de secagem adequada, para que ele possa ter um produto que consiga transmitir nesse chocolate esse sabor, consiga valorizar as notas florais, os frutados, que são questões que vão trazer esse elemento de qualidade ao chocolate. Então, isso é processo de agregação de valor e, às vezes, com pequenos processos de beneficiamento, com pequenas infraestruturas, com pequenos trabalhos, a gente consiga estar fazendo toda essa adequação para conseguir ter esse valor ao final. Quando a gente vai para produtos aí ligados a produtos mais perecíveis, nós estamos falando, por exemplo, aí de um maracujá, de uma banana. Você tem a banana que você pode estar fazendo aí a biomassa de banana, o doce da banana. Tem uma série de processos aí que você pode fazer a partir da banana. Então, é um produto perecível que muitas vezes, a depender da propriedade onde ela está localizada, é melhor você fazer um beneficiamento na propriedade, seja desidratação, seja o doce, seja a biomassa, você vai conseguir estar colocando esse produto melhor no mercado do que você tentar vender o cacho da banana, que muitas vezes sai a preço de banana, porque sai muito barato. E isso são processos que podem estar sendo trabalhados aí na sua agroindústria, no seu processamento, na adequação de valor que você pode fazer na propriedade. Tem muitas famílias que se organizam que o pai já está acostumado a fazer a produção. Os filhos, eles vão estudar, voltam, trazem um conhecimento que eles aplicam no processamento. E esse processamento e na comercialização. E isso faz com que a família possa integrar e possa estar trabalhando em conjunto. Processos que muitas vezes eram feitos fora da propriedade poderem estar sendo feitos agora dentro da propriedade. E isso abre oportunidade. O que é que vai diferenciar esse produto? Como que eu vou colocar esse produto no mercado? A embalagem, As pessoas muitas vezes comem com os olhos, ela quer uma embalagem bonita, ela quer uma embalagem adequada. O produto, se ele tem problema que ele pode quebrar, eu tenho que ter uma embalagem que seja resistente para que ele não quebre durante o transporte, durante a logística. Então, são pontos que a gente precisa estar atentando para a gente conseguir aí estar pensando nesse processo. Mas agora a gente vai falar um pouco sobre pimenta. Vamos falar um pouco sobre a agroindústria de pimenta. A pimenta, ela tem um mercado muito interessante desde a época dos portugueses aqui no Brasil. Já tinha muito comércio ali ligados à questão da pimenta. O meu avô contava algumas histórias sobre a pimenta e ele falava que eles catavam litros de pimenta e tinha um valor de mercado muito bom a pimenta já há 50, 60 anos atrás. E tem pessoas que estão se dedicando hoje a produzir pimenta de qualidade. Existem pimentas que tem uma escala de ardência. Tem os mexicanos aí que têm uma adesão ao uso da pimenta na sua culinária de uma forma muito forte. E a gente tem aí processos que podem estar sendo trabalhados aí ligados à pimenta. A pimenta, a gente fez um estudo de mercado há uns 7, 8 anos atrás, e a gente verificou que você tem categorias de pimenta e mercados diferentes para cada categoria de pimenta. Baiana de acarajé. Baiana de acarajé, ela quer um tipo de pimenta com uma certa ardência. Não precisa ser aquela pimenta que você tem uma maior ardência do mundo. Não está falando aí da Carolina Pepper. A gente está falando de uma pimenta que chamam de pimenta aqui malagueta ou malaguetão. Então, são litros de pimenta que essas baianas de acarajé elas utilizam dentro do preparo da sua pimenta. E muitas vezes tem gente que não está acostumado com pimenta de acarajé. Quando a baiana pergunta se quer botar, não pode botar pimenta e sente realmente que é uma ardência muito grande porque é um molho muito concentrado. E o volume que essas baianas consomem aí de pimenta é muito grande. E eu já fiz isso, já produzi pimenta e já entreguei para baianas de acarajé.
E é um mercado muito interessante, é um mercado que tem uma aceitação muito fácil, muito rápida, e você consegue fazer uma comercialização muito boa, desde que você primeiro faça esse mapeamento. Se elas têm necessidade, qual a necessidade que tem, como que elas querem que seja entregue. Então, na época, a gente entregava elas dentro de uma garrafa de PET de 2 litros destalada. Então, era esse formato que as baianas de acarajé queriam a pimenta. Já tem outros que fazem entrega de pimenta em caixas de 20 quilos e mandam essas pimentas para a Ceasa. E são pimentas aí que podem estar sendo trabalhadas em variedades, né? Você pode trabalhar caixas de pimenta de variedade diferente, seja uma malaguetinha, malaguetão, e você pode ir subindo aí na escala de ardência de pimenta. Existem pimentas aí que foram desenvolvidas para que ela tenha sabor e não tenha tanta ardência, né? Você tem uma pimenta biquinho, você tem outras pimentas que estão sendo desenvolvidas aqui no Brasil para que você possa estar tendo aí possibilidades de atender a mercados diferentes. Tem restaurantes que querem um tipo de pimenta com um tipo de ardência, querem já o molho pronto. Tem outros que querem a pimenta in natura para poder estarem fazendo o seu processamento. E tem agroindústrias que estão especializadas aí na produção de conserva e na produção de molhos. Teve um mês que eu encontrei em uma das viagens que a gente estava fazendo, parou em uma desses lojas na estrada e tinha uma estante e todos os tipos, sabores e diferenças de pimenta mais incríveis. Eu nunca tinha visto tanto tipo de pimenta na minha vida. E tinha pimenta de todo jeito. Pimenta habanero, pimenta butcherlock, a Carolina Pepper. E a Carolina Pepper hoje ela é a campeã de ardência, né? Tem aí uma discussão com relação a duas pimentas que estão querendo tomar o posto da pimenta mais picante do mundo, mas hoje a Carolina Pepper ainda é considerada a pimenta mais ardida do mundo, né? Tem a maior picância. E isso faz com que ela se coloque no mercado diferenciado. Existem consumidores que querem a ardência, elas querem essa ardência, e eles vão estar procurando aí ter essa atenção aí ligado a uma pimenta mais ardida. Então, como que eu vou produzir essa pimenta? Eu vou ter essa agroindústria de produção de pimenta, vou estar trabalhando aí o processo de beneficiamento dela. Eu vou fazer compota, eu vou produzir pimenta para compota. Tem pessoas que estão vivendo só de fazer compota de pimenta. E eles fazem arranjos dentro do vaso que ficam muito lindos, são realmente muito bonitos. Tem gente que compra para ficar olhando, tem gente que consome, mas tem gente que só pela qualidade, pela beleza com que aquilo é feito, o formato das pimentas, a coloração, pimentas de várias cores, de vários formatos, de vários sabores. E aí isso vai fazendo com que isso vai se nichando o mercado. Tem mercado para tudo. E posso ter uma agroindústria que possa permear em vários mercados. Eu posso, de uma agroindústria, ter vários produtos. Eu não preciso ter um só. Eu não preciso ter um molho de pimenta só. Eu posso trabalhar blends de pimenta. Eu vou fazer molhos com vários tipos de pimenta. Isso vai fazer com que a gente possa estar tendo aí oportunidade de vários produtos, de vários processos a serem trabalhados. Quando a gente está fazendo uma agroindústria, eu vou pensar na sustentabilidade dessa agroindústria, eu preciso pensar na matéria-prima. A matéria-prima dessa pimenta. Eu vou produzir que tipo de produto para que eu possa pensar nessa matéria-prima? Se eu vou produzir conserva, eu vou produzir diversidade para poder fazer essa coloração, fazer com que esse vidro de pimenta ele esteja apresentado, as pessoas realmente tenham interesse nele, porque fica muito bonito visualmente. Eu vou precisar de diversidade de pimenta, vou precisar de ter essa coloração, de ter essa diversidade de pimenta. Eu vou trabalhar molho. Não vou trabalhar a produção de conserva, vou trabalhar molho. Já é um outro processo e aí eu vou poder direcionar até um pouco mais. Quantas variedades de pimenta eu vou estar utilizando? Eu vou fazer molho de uma variedade só, vou fazer molho que eu vou precisar de um blend, em que eu vou precisar ter alguns tipos de pimenta, e eu vou estar ali criando a minha receita, né? Eu vou ter 20% dessa pimenta, 30% da outra, 40% da outra. Como é que eu vou montar essa receita desses molhos? E isso vai me dar também o direcionamento com relação à matéria-prima. O que é que a gente sempre vem trabalhando com as agroindústrias? Elas precisam ter um ambiente que tenha a higiene adequada, né? Ela precisa ter o alvará da vigilância sanitária, precisa ser trabalhado o BPF, né? Boas práticas de fabricação de alimento. Como é que a gente vai estar trabalhando o processo de qualificação desse produto? Como que ele vai estar sendo trabalhado? Como é que ele vai estar sendo produzido? Como que a gente vai estar fazendo com que esse produto seja um produto que ao final ele tenha a qualidade que o consumidor precisa, que o consumidor deseja, e que também atenda à legislação. Como que eu vou embalar? Que tipo de embalagem eu vou utilizar? Que tipo de rótulo eu vou estar utilizando? Como é que hoje
está sendo entregue esses molhos no mercado, qual é o tipo de embalagem mais utilizada, qual é o tipo de embalagem que mais as pessoas estão buscando nesse processo. Então, tudo isso eu preciso trabalhar dentro do pensamento, né, de trabalhar a minha agroindústria. Definindo quais são os produtos que eu vou trabalhar, que eu já sei qual mercado que eu vou entregar, eu começo a pensar na matéria-prima. Quando eu estou na matéria-prima, eu começo a ver pelo menos 50% da minha produção eu devo estar sob o meu controle. Eu não preciso produzir 100%. Se eu tenho área para produzir 50%, eu tenho um processo de sustentabilidade já que eu consigo começar a construir. Por quê? Se eu fico só dependendo do mercado, essa oscilação da compra dessa matéria-prima pode influenciar no valor do produto final e o mercado não assumir esse custo, o que vai fazer muitas vezes com que a agroindústria diminua sua margem de lucro e muitas vezes ela não se viabilize. Quando eu tenho condição de produzir toda a minha matéria-prima, eu vou ter que ter pessoas responsáveis pela produção da matéria-prima, que vão ser pessoas diferentes daquelas que estão trabalhando diretamente ali no processo de produção desses molhos, desses temperos, no processamento da agroindústria. Preciso separar essas áreas. Essas áreas precisam realmente estar sendo trabalhadas de forma separadas. Mas eu posso ter um grupo de produtores parceiros, em que eu vou estar direcionando, eu posso fornecer a semente, eu posso dar um pouco de assistência técnica para eles, orientar o processo produtivo para que ele consiga produzir e abastecer, ser parceiro dessa agroindústria, ser um dos fornecedores dessa agroindústria. E aí vem muitas questões ligadas aí ao processo de produção. Né? Aí alguns me perguntam, mas Jair, produzir pimenta é fácil? Produzir pimenta não é difícil, mas produzir pimenta requer cuidados. Como toda cultura, precisa de atenção, precisa de cuidados para que você consiga ter uma boa produtividade. Quando a gente fala de produtividade, a gente está falando aí de 5 elementos da produtividade. Nós desenvolvemos a metodologia dos 5 elementos e para todas as culturas eu posso aplicar essa metodologia. Porque é uma metodologia que ela trabalha os pilares da produtividade. Então, quais são os pilares da produtividade? Solo. Como é que está o seu solo? E um dos grandes problemas da produção de pimenta, e uma das questões que também foi colocada para a gente aqui hoje, é nematóide. Nematóide é um inimigo invisível das lavouras. Ele é imperceptível. É difícil você chegar numa área e você ter aí profissionais que consigam visualizar que ali tem problema de nematóide no olho, porque é muito difícil. É um diagnóstico complicado. E muitas vezes você não tem laboratórios que façam análise biológica do solo. E para você identificar nematóide, você precisa de análise biológica. A análise química vai lhe dizer como é que está o equilíbrio de nutrientes. Mas a análise biológica vai lhe dizer como é que está a microbiota, como é que estão os organismos ali do solo e se há desequilíbrio entre eles. Muito nematóide é desequilíbrio nesses micro-organismos que estão ali. Isso faz com que ele drene a sua produtividade. Então, não é só a questão de você ter a adubação adequada. Faz parte a adubação. Você ter ali a nutrição adequada. Não é só coloquei o adubo de qualquer jeito, comprei o adubo e coloquei lá, porque fulano está usando 50 gramas de adubo, 10 gramas de adubo eu vou usar também. Não é assim que funciona. Cada um tem um tipo de solo. Cada solo teve um manejo. E cada manejo implica várias implicações diretas para aquela área. Então, como é que está a microbiota do solo? Como é que está esse equilíbrio desses micro-organismos? Eu tenho nematóide? Não tenho nematóide? Se eu tenho nematóide, eu preciso tratar. Porque esse nematóide vai fazer com que a minha produtividade baixe, vai fazer com que eu tenha dificuldade na produção aí da minha pimenta. Então, é necessário essa investigação. Tem alguma suspeita? A produtividade está dando alguma diferença? Não está adequada? Vamos fazer investigação. Vamos procurar fazer aí análise biológica. Tem poucos laboratórios que fazem no Brasil, mas existem laboratórios que fazem. Você pode pesquisar aí no Google laboratórios que fazem análise biológica ou procurar uma universidade. Se tem um laboratório nas universidades aí ligadas ao laboratório de solos, laboratório de microbiologia, talvez esse laboratório possa te ajudar com uma análise biológica. E aí você vai ter essa identificação. Tem um nematóide, eu preciso tratar. Eu preciso equilibrar esse solo para que eu consiga ter uma boa produção, para que eu consiga ter uma boa produtividade. E muitas vezes eu preciso deixar esse solo descansar. Muitas vezes eu preciso fazer um processo de pousio com adubação verde. Fazer um trabalho de recuperação desse solo para que depois eu possa voltar com a minha pimenta, possa voltar com a minha horta, possa voltar com outra cultura para essa área,
porque eu preciso fazer com que esse equilíbrio possa voltar a acontecer e eu consiga tirar aí esse nematóide. Tem nematóide que faz realmente verdadeiros horrores em produtividade. Você tem o nematóide de galha, você tem alguns tipos de nematóide que fazem realmente com que você tenha muita dificuldade de produção. Uma vez eu estava indo visitar uma propriedade com um colega também agrônomo. Quando eu olhei, cheguei na área, eu olhei para ele e falei assim, aqui tem nematóide. Aí ele olhou para mim e disse, como é que você sabe? Eu falei, tem algumas características que o nematóide apresenta quando você olha para aquela área. E você vê, do ponto de vista de como é que está a saúde das plantas, você consegue visualizar alguns indicadores. Eu ali suspeitei que tinha nematóide, a gente conseguiu mandar para o laboratório, fez análise e confirmou. Tinha muito nematóide na área. Você tentava fazer produção de hortaliças e você não conseguia naquela área. Então, essa identificação do nematóide, ela é muito importante para que você possa fazer esse ajuste. Eu estou falando de um elemento da produtividade, que é o solo. Quando você vai para outros elementos da produtividade, qual é a variedade que você está utilizando? Qual é a procedência da semente que você está utilizando aí para essa variedade, para você ter sua lavoura aí de pimenta? Como é que está todo esse processo? Isso faz com que a gente possa estar tendo aí uma produtividade adequada ou não. Então, eu preciso resolver problema de produtividade. Mas, já você falou de 5 elementos, você só falou de 2 até agora. Então, o primeiro elemento, solo. O solo é um componente vivo. O solo não é só uma terra, uma areia que está ali. Não, ele tem uma microbiota que precisa estar viva, precisa estar atuante, precisa estar equilibrada. Então, o primeiro componente aí é o solo vivo. O segundo componente é material propagativo. É essa qualidade genética do material que você está plantando. É a semente que você comprou, é a muda que você vai plantar. Qual é a origem dela? É uma origem que lhe dá confiança do ponto de vista de sanidade, não está vindo contaminada, é seguro plantar esse material. Então, material propagativo é um elemento muito importante. Nutrição de solo e planta. Eu preciso ter um programa de nutrição de solo e planta. Não é só ter, coloquei um adubozinho lá. Não, muitas vezes você está colocando o adubo errado, ou muitas vezes você está colocando a dose errada, ou não está dando os micronutrientes, a planta não está absorvendo, o solo está absorvendo e a planta não consegue absorver. Então, eu preciso ter um programa de nutrição de solo e planta. Eu tenho que fazer identificação, muitas vezes tenho que fazer análise foliar daquela cultura para verificar se ela está conseguindo retirar do solo os nutrientes necessários para ela, ou eu tenho que fazer uma complementação com adubação foliar. Ou eu já contemplar no processo uma adubação foliar para que eu possa ter altas produtividades. Então, são 3 elementos aí muito importantes. Eu tenho os tratos culturais. Então, esses tratos culturais eu tenho que fazer na época adequada. Eu não posso perder o calendário de fazer os tratos culturais. Qual é a época que eu vou fazer capina? Qual é a época que eu vou fazer adubação? Qual é que eu vou trabalhar com essa cultura? Esse calendário precisa estar muito ajustado. Eu não posso perder as datas desse calendário para que essa planta possa ter alta produtividade. E também eu tenho que ter o espaçamento adequado. E muitas vezes a gente ajusta esse processo, a gente ajusta a produtividade só com ajuste de espaçamento. Então, como que eu vou trabalhar esses 5 elementos para que eu possa ter uma boa produtividade para pimenta? Como que eu vou trabalhar esses 5 elementos para ter uma boa produtividade para cacau, para mandioca, para café? Então, esses 5 elementos eles são pilares da produtividade. E aí a gente vai fazer o ajuste dentro de cada um. O material propagativo vai ser específico de cada cultura. Mas essa base, esses 4 pilares, aí os outros vão ser os mesmos que eu vou precisar trabalhar, só que a gente vai ajustando a cada cultura. Então, é importante estar analisando isso e olhar como é que está essa saúde do solo. Se eu tenho um nematóide, eu preciso enfrentar esse gigante. Eu preciso fazer o trabalho para equilibrar esse solo, eu preciso trazer os outros micro-organismos que façam esse controle biológico. E é possível fazer controle biológico, é possível tratar nematóide. E muitas vezes a gente pode tratar com produtos naturais. E uma das coisas que a gente vem falando muito aí nos nossos encontros é sobre a manipoeira. A gente teve um encontro que falou só sobre a manipoeira, que é a água da prensagem da massa da mandioca. E essa manipoeira, ela trata nematóide também. Então, como que eu vou utilizar essa manipoeira para tratar o nematóide? Ou como que eu vou utilizar um outro produto? Ou que outra estratégia eu vou estar utilizando quando eu tenho nematóide no meu processo? Então, essas questões precisam estar sendo colocadas para que você tenha uma segurança na sua produtividade. E para que você possa estar levando esse trabalho, levando esse processo aí para que a sua indústria não tenha problema de parar a produção dela porque está faltando matéria-prima.
Então, esse processo precisa estar muito azeitado. Eu não posso deixar de faltar matéria-prima na agroindústria. A agroindústria precisa funcionar. Eu tenho equipamento, eu tenho funcionário, eu tenho processos e eu tenho entregas para estar fazendo para os meus clientes. Para isso, eu preciso de matéria-prima. E para ter matéria-prima adequada, eu vou precisar fazer todo esse arranjo do ponto de vista de produção. Vou produzir, a matéria-prima vai ser toda própria, vai ser parte própria. Como é que eu vou integrar outros produtores que possam estar fazendo parte do meu projeto? E aí é um trabalho que precisa ser feito e muitas vezes é um trabalho muito bonito de fazer, é um trabalho que você está beneficiando outras famílias, você consegue bons parceiros e você consegue estar trabalhando e ter tranquilidade. E tem pessoas que vão avançando com esse processo de parceria que muitas vezes eles diminuem significativamente a sua produção própria e ficam mais com a produção dos parceiros e se concentram na produção aí da sua agroindústria. Então, todo esse trabalho precisa estar sendo levantado dentro de um plano de negócio. Fazer um plano de negócio para a atividade rural é uma questão importante, é uma questão que vai facilitar todo o seu trabalho. Muitos produtores não fazem. Eles compram a propriedade, começam a produzir, não sabem para quem vai vender ainda, mas estão fazendo. E aí é um dos erros que vão fazer com que você possa ter dificuldade de mercado, possa não saber como você vai lidar com produção, como que você vai lidar com processos para que você tenha sucesso no seu negócio. Ser empreendedor hoje é libertador. Você pode estar fazendo as coisas para que você tenha liberdade, para que você possa estar colocando aquilo que você gosta, trabalhando com o que você gosta, fazendo coisas a partir do que você acredita que aquilo ali vai dar certo. Mas é importante que você tenha esse olhar de que é importante toda a base para que o negócio funcione. Para que você tenha uma boa produção, é preciso você ter a sua base sólida. E a base sólida é você ter um planejamento, você ter um processo de gestão, você ter um plano de negócio, você saber o que é que você vai estar fazendo no futuro e você saber para onde você está indo, qual o caminho você está percorrendo. Quando você está trabalhando só na produção, muitas vezes você não tem essa gestão aí acontecendo, que é o normal, a grande maioria das propriedades são assim. A gente tem esse carro, muitas vezes, a gente brinca dizendo que esse é um carro sem motorista. E ele vai para qualquer lado que o carro queira estar indo. Se o carro vai para a direita, você vai para a esquerda, você vai. Por quê? Você não sabe qual é o mercado que você está atendendo. Você não tem nem mercado, você não tem nem nicho, você não sabe quem é seu cliente. O cliente é aquele que chega na sua porta e diz eu quero comprar, ou muitas vezes é aquele armazém que eu estou acostumado a entregar e eu não tenho condição de estar buscando um outro mercado. Então, é necessário muitas vezes olhar o processo produtivo. Eu não preciso parar a produção, mas eu tenho que parar para fazer uma análise. Eu tenho que dedicar tempo para colocar um motorista nesse carro e governar ele para o caminho mais adequado em que eu possa estar melhorando a minha produtividade, eu posso estar melhorando a minha agregação de valor e eu posso estar melhorando a minha renda consequentemente. Então, tudo isso está interligado, tudo isso são processos que precisam ser trabalhados e precisa também olhar a legislação. Existem questões aí de legislação muito importantes, não são questões que são complexas demais, mas existe uma legislação a ser seguida. Existe um processo a ser respeitado para que você consiga ter as licenças necessárias para a comercialização. Então, muitas vezes, tem agroindústrias que elas são construídas e na hora que você vai pedir essa certificação, pedir esse alvará, pedir essa legalização, esse licenciamento, você não consegue porque essa planta não está adequada ao que a legislação pede, ao que a legislação preconiza. Isso faz com que você possa ter custos adicionais, você perca dinheiro porque vai precisar fazer uma reforma antes de começar a colocar o produto no mercado. Então, é necessário que você tenha todo esse planejamento. E, para isso, o plano de negócios é o melhor instrumento, é a melhor ferramenta que você pode estar utilizando aí para estar trabalhando, tá? Se você que está aqui tem alguma pergunta, tem alguma questão, manda aqui no chat para a gente continuar esse bate-papo, para a gente estar aqui avançando um pouco mais com esse tema da agregação de valor. E hoje a gente está falando um pouco mais de pimenta. Foi um tema que o Luiz Almeida demandou para a gente. Você pode estar participando aqui desse projeto 557, mandando um tema para a gente estar aqui, sugerindo um tema para a gente estar abordando, ou também vindo aqui participar ao vivo, conversando com a gente sobre algum processo, alguma questão do seu negócio rural. Vai ser um prazer poder bater um papo com você aqui sobre questões, desafios que o seu negócio rural pode estar enfrentando, possam estar
passando para que a gente possa estar trabalhando. É necessário adequação, é necessário planejamento e tem mercados muito importantes e muitas vezes faltando produtos específicos para aquele mercado. E são oportunidades que você pode estar aí encontrando e se destacando no mercado, se destacando com seu negócio, tendo sucesso na sua atividade, tá bom? A gente vai precisar trabalhar com processos que sejam sustentáveis. E para que esse negócio ele seja sustentável, é necessário que essas fases elas aconteçam, é necessário que esses processos possam estar sendo todos analisados e a gente consiga aí estar fazendo um negócio rural de sucesso. Tem muita oportunidade, tem muitos processos. Só da mandioca, mais de 600 produtos podem estar sendo feitos. A pimenta tem uma infinidade de processamentos que posso estar fazendo com a pimenta. Desde a geleia da pimenta, né, ao próprio doce com pimenta, tem chocolate com pimenta, você tem vários molhos que você pode estar fazendo, utilizando vários blends aí, vários tipos de pimenta. Então tem muitas possibilidades aí a serem feitas, mas você vai depender aí do mercado que você vai acessar. Então eu sempre falo aqui para os nossos ouvintes, para os nossos alunos, comece pelo mercado. Busque o mercado primeiro, faça testes, faça experiências, né? Produza um pouco, coloque para os clientes experimentarem, ouça o que o cliente está dizendo, do ponto de vista de sabor, do ponto de vista de qualidade, de embalagem, para que você depois possa fazer um investimento com segurança, para que você tenha um maior retorno com o investimento que você pode estar fazendo, tá? Então, a gente vai ficando por aqui hoje e a gente vai se encontrar na próxima quinta-feira no Projeto 557. Faça a sugestão do tema ou venha participar junto com a gente desse projeto. Vai ser um prazer estar com vocês. Um abraço e até a próxima.